Bom, turma, então diante da relação que a gente colocou no vídeo passado, né, de todas das 3 escalas de temperatura, né, a gente relacionou temperatura em graus Celsius com Fahrenheit e Kelvin. Então, diante disso, eu trouxe esse exemplo. Converta a 36 graus Celsius em Fahrenheit e em Kelvin, certo? E 250 Kelvin em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Então, vamos converter primeiro 36 graus Celsius em Fahrenheit, né, para Fahrenheit. A gente viu no vídeo passado que a relação de Celsius para Fahrenheit é essa daqui, que a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Como eu tenho 36 graus Celsius, eu só substituí o 36 aqui, ó. Na temperatura em Celsius, substituí por 36. Então, ficou 36 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, resolvendo essa equação, a gente encontra que a temperatura em Fahrenheit, que corresponde a 36 graus Celsius, é 96,8 graus Fahrenheit. Da mesma forma, para a gente converter Celsius para Kelvin. A gente viu que a relação de Celsius para Kelvin, a temperatura em Celsius, é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Como eu tenho 36 graus Celsius, então 36 graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Passando 273 para o outro lado, somando, a gente vai ter que a temperatura em Kelvin é 309. Tá? Nesse outro exemplo, se eu tenho 250 Kelvin, eu quero converter para Celsius e depois para Fahrenheit. Então, primeiro para Celsius, a relação de Celsius e Kelvin a temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Aí eu tenho 250 Kelvin, então eu coloquei 250 Kelvin aqui. 250 aqui. Então a temperatura em Celsius vai ser 250 menos 273. Ou seja, a temperatura vai ser igual a menos 23 graus Celsius. Então, menos 23 graus Celsius corresponde a 250 Kelvin. E, finalmente, convertendo para graus Fahrenheit. A relação de Fahrenheit e Kelvin é essa daqui. A temperatura em graus Fahrenheit de menos 32 sobre 9 é a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Certo? Aí eu substituí aqui na temperatura em Kelvin, eu coloquei 250, né? Que 250 é a temperatura em Kelvin que eu quero, que eu tenho, certo? Então, eu peguei 250, diminuí por 273 e depois, logo em seguida, dividi por 5 e deu esse valor aqui, menos 4,6. Aí, eu peguei o quê? 9 e multipliquei por menos 4,6, está aqui. E depois passei o menos 32 somando para o outro lado, mais 32. Resolvendo isso daqui, a gente vai ver que a temperatura em Fahrenheit, que corresponde a 250 kelvins, é menos 9,4 Fahrenheit. Certo? Menos 9,4 Fahrenheit equivale a 250 kelvin. Bom, pessoal, então com esse vídeo a gente termina o que a gente tem que ver de teoria sobre o nosso primeiro tópico, que era matéria e energia. Então, a gente finalizou esse assunto, nós finalizamos. Eu preparei uma lista de exercício para vocês, né, que aborda todo esse assunto de matéria e energia que a gente viu na sala de aula. Eu vou mandar para vocês, né, pelo nosso grupo de WhatsApp, certo? Essa lista de exercício, por favor, tentem resolvê-la, certo? Mas eu vou estar aqui sempre à disposição, tá? Nesse momento, né, que a gente tem que estar tendo aula à distância, né? Por causa desse momento que a gente está vivendo, mas eu vou estar sempre disposto aqui, né, a tirar dúvidas. Então, não hesitem, certo? Podem falar comigo pelo nosso grupo, né, no WhatsApp. Podem falar comigo se vocês tiverem dúvida em qualquer coisa, certo? Então, por favor, resolvam a lista de exercícios que eu vou passar no nosso grupo. E uma vez que vocês terminarem essa lista, a gente passa para o próximo assunto, tá bom? Então, valeu!